Oi, pessoal! No vídeo de hoje de português, nós vamos estar falando sobre pronomes pessoais. Antes de estar falando sobre eles, a gente tem que entender que os pronomes são uma classe gramatical que tem vários tipos: os pronomes possessivos, os demonstrativos, os relativos, os interrogativos, os pessoais, né? Que é o que a gente vai estar falando neste vídeo aqui em específico. Bom, mas e o que é pronome? Pronome é toda palavra que substitui ou pode substituir um nome, um substantivo. Então, pró é no lugar de um substantivo, de um nome. Então, olha aí o exemplo, número 1. Aí, a gente repete o mesmo substantivo em 3 frases diferentes. Onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro está aqui. Então, perceba que fica pesado repetir sempre a mesma palavra, né? A mesma expressão, né? O mesmo substantivo. Então, no lugar dele, a gente coloca os tipos de pronomes pessoais, que a gente já vai estar falando quais são eles, né? Então, onde está o livro? Alguém ouviu? Ele estava aqui. Perceba que a leitura fica mais leve, mais gostosa, né, de se falar. Então, os pronomes são uma classe de palavras que substituem ou acompanham substantivos. Os pronomes pessoais são divididos em 3 grupos que a gente vai estar vendo aqui: os retos, os oblíquos e os de tratamento. Eles representam as pessoas do discurso, ou seja, naquele texto, se é um discurso direto, através de diálogos, né? Ou indireto, através de uma narração na terceira pessoa. Então, os pronomes pessoais são eu ou nós, que é quem fala, tu ou vós, com quem se fala, ele e ela, tanto no singular ou no plural, é de que ou de quem se fala. Esses são os pronomes pessoais retos, tá? Os destacados aí. Então, olha os exemplos. Ele salvou a vida do cãozinho. Eu não gosto da festa. Então, eu é a primeira pessoa do singular e nós a primeira pessoa do plural. Lembrando que quando eu falo nós, eu estou dentro desse contexto nós. Eu e eles, nós, tá? Por isso é a primeira pessoa do plural. É quem fala. Eu estou falando, por exemplo. Tu e vós, com quem se fala. Tu vistes aquele animal, né? Por exemplo, ele ou ela, no singular ou no plural, sobre o que ou de quem se fala. Eles estavam aqui. Eu estou falando de alguém, né? De quem eu estou falando? Eles. Bom, e vale uma dica que na linguagem do dia a dia, atualmente, usa-se frequentemente a expressão a gente no lugar do pronome nós. E vale lembrar que nesse caso, o verbo deve vir no singular quando eu uso a expressão a gente. Então, olha lá, a gente gosta de ir ao cinema. Perceba que o verbo vem no singular quando eu uso a expressão a gente, mas se eu substituir a expressão a gente por nós, o verbo vai vir na primeira pessoa, conjugado na primeira pessoa do plural. Nós gostamos de ir ao cinema. Bom, e também vale lembrar que em muitos lugares do Brasil o pronome de tratamento você é usado como pronome pessoal também, substituindo o tu. Quando que eu uso? Numa linguagem mais informal, no dia a dia, né, do cotidiano. Então, você virá à festa, né? Ou tu virás à festa, o tu é para uma linguagem mais formal, com alguém, né, que eu não tenho tanta intimidade, não é do dia a dia. Agora, para quem a gente tem intimidade e está no dia a dia, no cotidiano, usa a expressão você. Bom, falamos sobre os pronomes pessoais retos, vamos falar sobre os pronomes pessoais oblíquos, que eles apresentam de 2 formas, átonos e tônicos. Os oblíquos átonos seriam me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. E os tônicos, mim comigo, ti contigo, si consigo, nós conosco, vós convosco. Lembrando que os pronomes o, a, os, as podem aparecer também nas formas lo, lá, los, las, no, nas, no, na, nos, nas, né? E geralmente quando aparece, o verbo, ele sofre uma alteraçãozinha e tem um acento. Olha o exemplo. Eu vou comprar o livro. Eu vou comprar, olha o acento, o hífen, o lo. Entregaram as provas. Entregaram
o hífen nas. Olha o outro exemplo. Quando acabarmos de comer, vou chamá-lo para irmos ao pátio. Então, os pronomes pessoais, eles se dividem, né? São vistos em relação ao número, que pode vir no singular ou no plural, em relação às pessoas, primeira, segunda e terceira. E quais seriam esses pronomes? Os pronomes retos, que seriam no singular, primeira pessoa, eu, na segunda pessoa do singular, tu, na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Do plural, nós, primeira. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. E dos pronomes oblíquos, no singular, mim, comigo. Os tônicos, no singular, segunda pessoa, ti, contigo. Terceira pessoa, si, consigo. E nos plurais, primeira pessoa dos pronomes oblíquos, tônicos, nós, conosco. Vós, convosco. Eles, elas, si, consigo. No plural, tá bom? Da terceira pessoa. E os átonos no singular, me. Na segunda, no singular, te. Na terceira, se, o, alhe. E na primeira pessoa do plural, os átonos, nos. Na segunda pessoa do plural, vos. E na terceira pessoa do plural, se, os, as e lhes. Já os pronomes de tratamentos são usados para se dirigir às pessoas com quem se fala, geralmente na segunda pessoa. Então, eles representam as formas mais educadas, de acordo com a idade, com o cargo que se ocupa, o papel que assume, né, de pronomes pessoais. Então, por exemplo, você é um pronome de tratamento que é usado em situações informais, né? Como você deveria mudar essa roupa para ir à festa, como a gente já falou. Mas os pronomes de tratamento, você, geralmente não são usados quando eu quero me referir a algo com mais formalidade, né? Quando tem um cargo envolvido, né? Então, quando eu coloco alguns pronomes de tratamento, você, quando é para familiares, amigos, porque eles estão no nosso dia a dia. Quando eu falo senhor e senhora, é um tratamento de respeito, por exemplo, com os nossos avós, com os nossos pais, né? Agora, Vossa Excelência, e aí vem a abreviação entre parênteses, é quando é autoridades, né? Então, o juiz, o presidente, né? Aliás, os juízes é meritíssimo, tá? Que vem embaixo. Autoridades, por exemplo, como, por exemplo, governadores, né? Vossa Excelência, senadores, né? Meritíssimo em específico e corrigindo é para juízes, a abreviação entre parênteses. Vossa Santidade para o Papa, né? Que é algo religioso, uma entidade religiosa. Vossa Majestade para reis e rainhas, e Vossa Alteza para príncipe, princesas, duques, que tem aí um cargo, tá? Dentro da realeza. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aí um bom estudo nesse resumão, aí nesse compilado que a gente fez aí sobre pronomes pessoais, que são retos, oblíquos e de tratamento, e que nos sigam aí nos canais e até o próximo vídeo.